raça, religião, língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Bem-vindos ao programa Identidade Cultural, com Manuel Carvalho e Wesley Martins. No Identidade Cultural desta semana, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues é administrador, gestor ambiental e professor universitário. E não é só isso não. Bruno Rodrigues também é coautor do livro Guarda Civil, Relatos baseados em casos reais, organizado pelo professor Jorge Bezerra e que acabou de sair da editora. Bruno, vou começar explorando o Bruno Gestor. Fala um pouquinho sobre essa educação do lixo. A gestão ambiental, ela está muito atrelada à própria educação, né? E é meio um pouco redundante quando a gente fala de educação ambiental, porque as pessoas acham que plantar uma árvore é o suficiente, ou quando você aborda as escolas, você vai falar assim, olha, vamos implantar educação ambiental nessa escola? E ele já fala assim, não, mas a gente já coloca o lixo no lugar e a gente já planta a árvore. Não é o suficiente. A gente tem hoje numa cultura que o mundo ele precisa ser ressignificado na gestão de resíduos, aonde a gente precisa ter essa valorização de todos os materiais. Hoje nós temos o plástico, que é um dos materiais que cria um maior impacto no meio ambiente, em que ele leva aproximadamente 400 anos para se decompor. E aí a gente fala de um material que ele foi inventado há 200 anos, ou seja, essa conta ainda não fecha. Todo o plástico do planeta, a tampinha da sua caneta aí quando ela for descartada, todas elas ainda estão no planeta. Então a gente precisa realmente parar com a cultura de amarrar o saco de lixo e achar que o problema foi resolvido a partir daquele momento. Dá uma dica aí para esse pessoal de como trabalhar com lixo de casa. O lixo é muito interessante, que existe um estudo que diz que cada habitante no Brasil gera um pouco mais de 1 quilo de resíduo por dia. Então, se hoje aqui nós somos 2, provavelmente no dia de hoje, dentro da estatística, cada um produziu 1 quilo de resíduo. E esse 1 quilo de resíduo, ele, diante dos estudos, ele é fracionado da seguinte forma. 40% dele é de material reciclável, que são passíveis de reciclagem, de transformação, como plástico, metal, vidro e papel. E 50% é de resíduo orgânico, em sua maioria, restos de comida. E é uma prova de que o Brasil ele poderia ter uma segurança alimentar melhor se a gente soubesse reaproveitar realmente todos os resíduos orgânicos. E apenas 10% é rejeito, que são materiais que realmente deveriam ser destinados para o aterro sanitário. Se a gente botar dentro dessa proporção, é muito simples a conta, mano. A cada 10 sacos de lixo que você bota para a coleta regular da prefeitura retirar, se você praticar, você só colocaria um saco. Então a gente reduziria muito a quantidade de resíduo que é colocado no aterro sanitário. O aterro sanitário ele tem um tempo de vida útil, então a gente prolongaria esse tempo de vida útil dentro do aterro sanitário com ações simples. Os recicláveis a gente consegue destinar ele para catadores. Eu até costumo falar, se na cidade que você está não existe um ecoponto, não existe um ponto de coleta seletiva, não existe a coleta seletiva através do poder público, adota um catador, sempre tem um catador que passa, principalmente latinha que tem um valor comercial maior, garrafas PETs, o plástico duro, o papelão, esses são materiais que têm maior valor dentro da reciclagem. Então já começa por aí, você já começa a destinar de maneira mais correta. E para aquela 50% que é material orgânico, resto de comida, adotar composteira. Composteira é muito simples. Existem vários tipos de compostagem, e você pode escolher uma que você se adapte melhor e coloque. Eu mesmo tenho composteira em casa, eu morava recentemente em apartamento, minha composteira ficava dentro da minha sala, não tem cheiro, as pessoas têm um preconceito muito grande, achando que vai ter vedor e tudo mais. Não tem, fazendo da forma correta, não deixa nenhum tipo de cheiro, não atrai nenhum tipo de vetor e é completamente possível. E além disso tudo,
no final você ainda tem adubo para suas plantas, né? Se você não tiver planta em casa, você doa para um parente, para alguém que tem um jardim ou se você mora em condomínio, faz como eu fazia, doava para o próprio condomínio para colocar nas plantas do condomínio. Bruno, você fala muito em resíduos. Qual é a diferença de resíduos para lixo? Essa é uma pergunta muito comum na minha vida, porque eu já não tenho o hábito de me reportar a resíduos como lixo. O lixo nada mais é do que quando você mistura todos os tipos de resíduo e ele fica de uma forma que você não consiga manusear ele sem você considerar ele uma destinação final no aterro sanitário. Por exemplo, quando você acaba de tomar um iogurte, né, se você deixar aquela tampa de metal com plástico, com o resto de comida, bota num saco de lixo e aí você pega aquele brinquedo do seu filho que ele quebrou, você joga ali dentro, os componentes eletrônicos que tem ali, pilha, aquilo vai misturando o metal pesado que ele contamina o solo de maneira muito agressiva. Por exemplo, 1 litro desse material líquido que sai do chorume, né? O chorume, que ele sai do lixo, né? Quando ele está completamente misturado, ele pode contaminar até 10 mil litros de água potável. Então, assim, são estudos que comprovam. E quando eu falo resíduo, é porque eu entendo que ele só vai se transformar em lixo a partir do momento que tem essa mistura. Então, quando eu trato de resíduo, eu tenho resíduo orgânico, eu tenho resíduo reciclável, que aí ele tem aquelas fragmentações de metal, papel, vidro, plástico, e aí você consegue ter essa segregação de uma maneira mais correta. Então, convido todo mundo a tratar o seu lixo como resíduo, até porque o resíduo tem valor, o lixo não tem valor. Então, a gente tem que ter essa valorização, ressignificar o lixo, você trazer realmente o lixo para uma valorização em que existem milhares de famílias que sobrevivem dos resíduos. Essa é a grande diferença. Bruno, você foi gestor ambiental aqui em Maricá, né? Num período. Sim, eu estive à frente, na gestão pública, eu estive à frente da Diretoria de Coleta, Resíduos e Varrição no ano de fundação da SOMAR, durante os anos de 2019 e 2020 até o meado de 2020. De todo esse trabalho feito em Maricá, para você, qual foi o mais importante? Foram grandes desafios, né, dentro da gestão pública. A gente passou de uma transição da Secretaria para a Autarquia, e aí a gente teve um desafio muito grande do ponto de vista administrativo. Foi a divisão dos contratos, você entender que um contrato só ele não poderia ter a coleta, a varrição, a capina, até por entendimento dos órgãos de controle, o próprio Ministério Público. E aí a gente conseguiu, nesse primeiro momento, avançar nessa divisão desses contratos, onde foi instituído, inclusive, que os uniformes laranjas para o pessoal da conservação, da limpeza urbana, foi instituído durante a minha gestão, em que é uma cor universal. É interessante porque Maricá não adotava esse tipo de coloração, né, para o uniforme, e quando eu levei para o presidente da SOMAR, o Renato Machado, na época, e para o prefeito Fabiano Horta, eles compreenderam no mesmo momento, porque o laranja é a cor que você vai em qualquer lugar do planeta, se você estiver viajando na Europa e você estiver com papel de bala e você não conseguir identificar uma lixeira, você vai observar aquela pessoa que está vestida de laranja e você automaticamente já linka ela à limpeza urbana. E isso é no mundo inteiro. Porque antigamente os garis, as pessoas de limpeza urbana, eles usavam um cinza muito próximo até da sua camisa. E como eles saíam muito cedo para trabalhar, tinha um problema de visibilidade, eles não eram percebidos, que é uma questão até cultural que até hoje, né, se a gente fizer uma analogia, eles continuam invisíveis, né, de certo ponto de vista. Mas por uma questão de segurança, precisava destacar os agentes de limpeza. E aí foi adotada a cor laranja por esse motivo. É até interessante essa história, porque remete bem à importância que você tem de você analisar o contexto geral e tentar trazer melhorias. Então, esse foi um dos avanços. A gente conseguiu instituir a cultura de destinação adequada dos resíduos, fizemos a redistribuição de lixeiras na cidade. Então, houveram avanços que é como uma construção de uma casa. Eu acho que o alicerce ele foi bem fundado, a fundação da casa ela foi bem feita. E agora as pessoas que vêm sucedendo, elas têm que dar continuidade a esse tipo de trabalho. Bruno, você é administrador, é
professor universitário, gestor ambiental, engenheiro. Como surge o Bruno escritor? E guarda civil. Por que guarda civil? É uma história bem interessante porque na minha formação na parte de administração, eu fui convidado a fazer parte do corpo docente da universidade que era Severino Sombra, virou Universidade de Vassouras aqui em Maricá, que é a mesma fundação. Durante esse processo, eu tive a oportunidade de conviver com alguns professores, dentre eles o mestre Jorge Bezerra, que inclusive foi meu professor de administração à época. Depois virou um colega de trabalho, a gente dividindo turmas, cada um com a sua matéria. E numa dessas, um desses convites, né, que o Bezerra sempre me convidou para palestrar nas turmas dele e tudo mais, surgiu a oportunidade porque ele foi convidado a participar de um projeto de qualificação profissional dentro da Guarda Municipal. E esse projeto ele foi iniciado pela Guarda Municipal de Niterói, lá na cidade da Ordem Pública, e ele formou um time de professores e eu fui convidado até na matéria de gestão financeira e orçamentária, do ponto de vista da gestão pública. E lá eu tive acesso às duas turmas de CQP1 e CQP2 dos guardas municipais, em que não abrangia só Niterói, tinha guardas de Maricá, Macaé, Rio Bonito, enfim, de todo o estado do Rio de Janeiro. E durante esse processo de formação, depois dos TCCs, depois dos trabalhos de conclusão de cursos entregues, o Bezerra teve uma ideia de chamar os guardas civis a escrever um livro, com base na experiência do que eles tinham, por a gente entender que seria uma obra literária inédita. Um livro escrito para guardas civis pelos guardas civis, Guarda Civil Municipal. Foram convidados diversos guardas. O Bezerra acabou convidando também alguns professores, no qual eu tenho um enorme prazer, foi uma honra enorme poder contribuir com essa obra, em que cada um desses coautores escreveu um capítulo. Então eu tive essa oportunidade de escrever um capítulo, onde eu coloquei inclusive o meu ponto de vista enquanto gestor público da importância da guarda municipal, que assim como os agentes de limpeza são agentes fundamentais para a sociedade, mas que muitas das vezes a sociedade não consegue enxergar. Eu costumava até dizer que quando o trabalho ele aparentemente não é visto, é porque ele está sendo bem feito. Porque se o coletor ele deixa de passar na sua rua, o lixo acumula, todo mundo lembra que o coletor existe. E da mesma forma é a ordenação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal não é só orientar trânsito, é manter a ordem dentro da cidade de uma fluidez em todos os contextos. E o apoio da Guarda Municipal sempre foi muito vital para que o nosso trabalho em relação à limpeza urbana fosse concluído com sucesso. Inclusive no meu capítulo eu relato era um aniversário da cidade de 2019 e a importância que a Guarda teve não só na tomada de decisão para minimizar o risco, né, em relação ao evento, mas como dar o suporte todo para que a gente precisasse para entrar com a limpeza urbana pós-evento, antes, durante e depois dos eventos de comemoração de aniversário da cidade. Podemos esperar que o Bruno Rodrigues continue escrevendo? Ah, sim. É um prazer enorme, eu adoro escrever, eu gosto. Eu tenho inclusive um projeto que eu não sei se eu vou conseguir para o final desse ano, que é lançar um livro voltado para gestão ambiental, a gestão de resíduos para condomínios, um pouco mais dentro da área do que eu atuo profissionalmente. E eu espero, se não for ainda esse ano, que até o ano que vem eu consiga concluir essa obra e poder lançar, e com certeza você vai estar convidado. Opa! Bruno, muito obrigado. Foi muito interessante. Vou cuidar mais do meu lixo. Muito bem, muito bem. E se não souber, eu vou te procurar. Não, pode procurar, pode ficar à vontade. As minhas redes sociais estão abertas para isso. Fique à vontade, muito obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer enorme poder vir e colocar para as pessoas de que a gestão de resíduos ela é possível. Espero concluir minha obra literária, te convidar, Manuel. Opa.
E quando vocês precisarem, fiquem à vontade para qualquer tipo de questionamento em relação à gestão ambiental. Muito obrigado.